Hoje estamos recebendo aqui no nosso cenário o Dr. Lucas Fraga. Ele que é médico urologista formado em Belo Horizonte pelo Hospital da Baleia. Está residindo aqui agora em Pirapora. Boa noite, Dr. Lucas. Boa noite. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa para falarmos um pouquinho sobre a saúde, né? Mas a gente observa que muitas vezes as pessoas ouvem as especialidades, mas não compreendem o que elas significam. Então, a bem da verdade, o que significa urologia? Bem, a urologia é a especialidade médica que trata dos problemas relacionados ao sistema urinário, né, tanto masculino quanto feminino, e do aparelho reprodutor masculino, ou seja, trata dos problemas relacionados aos rins, aos ureteres, bexiga, tanto da mulher quanto do homem, quanto também dos problemas relacionados ao pênis, aos testículos, né, aos ductos deferentes, vesículas seminais, epidídimo e próstata, que aí já é relacionado ao homem. Então, daí porque as pessoas geralmente ligam, né, urologista, assim como o ginecologista é da mulher, o urologista é o médico do homem, sim, né, doutor Lucas? Mas a gente observa que hoje tem acometido as doenças dos rins com mais facilidade do que em tempos atrás. Não sei se é porque hoje a vida sedentária, o tipo de alimentação que as pessoas consomem, isso influencia no nosso dia a dia? A questão do diagnóstico talvez seja, você falou que da questão da frequência, do aumento da incidência, eu acredito mais seja um outro fator que você não citou, mas do aumento da taxa de diagnóstico mesmo, por exames de imagem mais modernos, né? O maior acesso da população a esses exames, né? Em relação, você perguntou sobre o que podem causar. No caso de cálculos, né, dos rins e das vias urinárias, o que pode causar cálculo? O que a gente pode fazer para prevenir, né, melhor? O que pode fazer para prevenir a formação de cálculos? Primeiro, é a ingestão de grande quantidade de líquido durante o dia, principalmente para aquelas pessoas que residem em regiões muito quentes, né, como aqui. Caso de Pirapora, né, que é bastante quente. Sim. Não ingerir tanta proteína, né, carne, né, por exemplo, proteínas em excesso podem causar cálculos renais, né. E existem fatores genéticos também, pacientes que têm história familiar, né, de cálculos, pode ver que às vezes acontece de atender o pai que tem cálculo, o filho que tem cálculo, o neto. Então, tem no DNA, né? Agora, doutor Lucas, senhor não, vamos tirar o senhor, vamos falar você, né, pelo hábito do doutor estar na frente. Sim. É o seguinte, você dizia sobre o consumo da proteína, né? Sim. A gente sabia da existência de pessoas que consomem muita proteína, aquele problema de gota, né, que são as doenças nas articulações. Quer dizer que a proteína também ela é um fator de risco para os rins? Sim, principalmente existem, eu vou citar um exemplo, essas jovens que vão à academia, que tomam muito suplemento, com aminoácidos, né, para ficar mais musculoso, e ingerem grandes quantidades de aminoácidos, que é um substrato, né, da proteína. A proteína quebrada, fracionada, ela vira aminoácido. E esse aminoácido em excesso, ele pode causar cálculo renal. E a bexiga? Porque a gente sabe que, igual você explicou inicialmente, muita água evita doença dos rins, né? A bexiga também ela tem essa influência, já que vai para a bexiga, o que é filtrado pelo rins não serve mais, seu organismo vai expelir, ela passa para a bexiga. Na verdade, a quantidade de líquido ingerida, ela ajuda principalmente nessa questão de formação de cálculos renais, mas, do trato urinário, na verdade. Mas os cálculos, eles são principalmente formados no rim, certo? Cálculos pequenos podem descer do rim, passar pelo ureter e cair na bexiga. E uma pessoa que ingere uma quantidade boa de líquido pode sim expelir um cálculo pequeno que esteja na bexiga, pode ajudar a expelir esse cálculo. Mas quando vocês falam cálculo, o que é esse cálculo? Cálculo é uma formação de sais que normalmente o organismo de uma pessoa normal consegue expelir esses sais pela urina, e por algum motivo as pessoas que têm tendência a formar cálculo, elas não eliminam esses sais se agrupam e formam cálculos. Se você me perguntar qual o principal tipo de cálculo existente hoje, é o cálculo de oxalato de cálcio. São cristais de oxalato de cálcio que se formam
e juntos eles se agrupam formando cálculos. Mas isso, além da proteína, é algum alimento que eu consumo e que meu organismo não consegue absorver de uma maneira correta? Sim. Por exemplo, outra coisa que eu esqueci de falar, sódio em excesso também pode causar cálculo renal. Então, se a pessoa consome muito sódio e tem algum problema que o organismo dele não consegue excretar bem esse sódio pela urina, ele vai agrupar essa substância e pode formar cálculo renal também. Isso significa então, né, doutor Lucas, que além das pessoas terem que ter um cuidado ao consumir sal, também esses produtos que são chamados de dietéticos, lights, porque eles, para darem sabor, contêm muito sódio, né? Sim. Agora, uma coisa que a gente observa também, dizem que a pior dor é a dor do parto, e a segunda dor pior é a cólica de rins. Por que essa dor tão grande que a gente vê chegar nos hospitais, as pessoas com cólicas, que é uma dor que parece que é insuportável? A dor da cólica renal é realmente uma dor, para quem já teve, é uma dor inesquecível, né? É uma dor que não tem posição que faça melhorar, né? E a pessoa só alivia mesmo com alguma medicação, com apoio médico. Dificilmente essa dor passa sozinha. Como é que é essa dor, primeiro? Como é que a pessoa faz para suspeitar que essa dor seja de origem renal? Primeira dor de origem renal é a dor incólica, que tem origem na região lombar, né, atrás, e irradia. Geralmente é uma dor irradiada, que vai para a região inguinal, para a virilha. No homem, alguns homens referem que essa dor vai até os testículos, e algumas mulheres referem que a dor chega até a vagina. Uma dor incólica irradiada da região lombar para a região inguinal. É realmente uma dor muito forte, né? E ela é causada, o principal motivo dessa dor ser tão forte é a obstrução do rim. De alguma forma, ou o cálice renal, que é uma pequena área do rim, o cálculo, ele impacta ali e impede que o rim excrete aquela urina, né? Ou senão esse cálculo desce do rim, vai até o ureter, e no ureter, da mesma forma, ele obstrui o rim. E o rim obstruído é um rim inchado, cheio de urina, né? E isso causa essa dor muito forte. No dia 8 de abril foi comemorado o Dia Mundial ao Combate ao Câncer. E essa é a segunda doença que mais mata no mundo, principalmente os homens, né? Apesar da mídia divulgar muito câncer de mama, de colo de útero, pouco se fala sobre as doenças que acometem os homens, né, doutor Lucas? Sim. E nós trouxemos o doutor Lucas aqui hoje para falar também sobre este problema que acomete muitos homens e talvez eles, por vergonha ou comodidade, ou sabe-se lá por quê. O homem é difícil cuidar da saúde, né? Mas a gente sabe que a incidência do câncer de próstata hoje está muito grande, né? E existe alguma coisa para se fazer para prevenir esse tipo de doença? Qual a idade que o homem deve procurar se cuidar melhor? Como é que funciona toda essa sistemática, doutor Lucas? Tá. Só lembrando, só dar uma breve introdução, se você me permitir. O que é a próstata, né? Muita gente tem dúvida do que é a próstata. A próstata é uma glândula localizada logo embaixo da bexiga, na frente do reto, e por ela passa o canal da urina, a uretra. No homem, só homem tem próstata, mulher não tem próstata. E a próstata, a função dela é armazenar o líquido seminal. Quando o homem ejacula, parte daquele ejaculado é líquido que estava armazenado na próstata. E complementando as suas informações, o câncer de próstata ele é muito frequente mesmo. Ele é a quarta maior causa de óbito por câncer no Brasil e é o segundo tipo de câncer mais comum no Brasil, tirando alguns cânceres de pele, né? Câncer de pele não melanoma, logo atrás vem um câncer de próstata. O que pode ser feito, né, para prevenir? A pessoa não quer ter o câncer de próstata. O que ela pode fazer? Primeiro, ter uma vida saudável, né? Não ser sedentário, praticar atividade física regular, ter uma dieta com pouco teor de gordura, né? Principalmente gordura de origem animal, aquelas carnes bem gordurosas, né? Que é churrasquinho, que é tudo que o povo gosta. Sim. Atividade física, evitar o sedentarismo, a obesidade, principalmente outra coisa que é importante, não só para o câncer de próstata, mas qualquer outro tipo de câncer, evitar o tabagismo e o consumo excessivo de álcool também.
são outras coisas importantes, né? Uhum. Doutor Lucas, enquanto o senhor falava, eu imaginava o seguinte, que o senhor disse, a primeira coisa, né, que as pessoas devem fazer para ter uma boa saúde é, antes de mais nada, se preocupar com ela, com que ritmo de vida que eu levo, com que eu me alimento, né? Mas os homens, eles precisam principalmente perder uma coisa que é chamado a vergonha, né? Verdade. Porque dizem que os homens já é sem vergonha por natureza, então por que ter vergonha de fazer esse exame? Eles dizem que é por causa da gozação entre a roda de amigos, por causa do tipo que esse exame é feito, né? Que é através do ânus. Há uma outra maneira de se fazer esse exame para que o homem se sinta mais seguro? Como é que funciona essa? Essa questão da vergonha do homem, isso, graças a Deus, isso tem mudado um pouco, né? Os homens já têm perdido um pouco essa cisma, né? Existem muitas pessoas, muitos homens com essa resistência, mas o próprio governo, né, tem feito dado campanhas, incentivo, né, para combater esse tipo de coisa, incentivar o homem realmente a procurar um médico para fazer o rastreamento das doenças do homem, principalmente o do câncer de próstata, que tem uma incidência, como eu disse, muito alta no nosso país. Como é feito? O rastreamento do câncer de próstata, ele é feito através da história clínica, claro, né? O médico vai consultar o paciente, vai conversar com ele, avaliar se existe algum fator de risco, né, para aquele indivíduo ter o câncer. E assim ele vai solicitar o exame de sangue, que é o conhecido como PSA, e examinar o paciente também, né, através do toque retal, que é feito pelo ânus mesmo. Aí o paciente pergunta, tem jeito de fazer só exame de sangue? Não. O correto é o toque retal, no mínimo o toque retal e o PSA. E outros exames, né, que se o médico tiver alguma suspeição, ele vai complementar e vai pedir mais exames. E a vantagem também do câncer hoje é que a gente sabe que apesar de hoje ser a segunda doença que mais mata no mundo, mas também tem aquele detalhe, se diagnosticado antes, né, ou no comecinho, antes não tem como, lógico, né, mas no comecinho ainda se tem cura. Tem chance de né? cura. Os tumores em fase inicial, se descobertos. Como que o homem, qual a idade propícia para o homem procurar saber dessas doenças? Os homens que têm história familiar de câncer de próstata, por exemplo, primo, tio, irmão, pai que teve câncer de próstata, né, ou homens da raça negra, devem procurar o urologista a partir dos 45 anos de idade para fazer o exame do toque e o exame do PSA anualmente. Os outros homens que não tenham história familiar de câncer de próstata ou não sejam da raça negra, procurar o seu urologista de confiança a partir dos 50 anos de idade para fazer o exame anualmente, consulta anual. Certo. E a gente sabe que essa doença deixa as pessoas muito fragilizadas, a família toda muito fragilizada, né? Porque quando fala câncer, a pessoa já pensa logo em fazer tratamentos de quimioterapia, radioterapia. O homem, ele é muito preconceituoso, eu vou usar essa palavra no sentido de achar que porque vai fazer um trabalho na próstata, teve um câncer ainda que curou, ele não é mais homem, acabou a sua fertilidade, acabou a sua masculinidade. O câncer, ele provoca, diante dessas observações que a gente faz, o câncer, ele provoca algum distúrbio nesse sentido, de que o homem fique impotente? Pode provocar não o câncer, mas sim o câncer e o tratamento do câncer, né? Dependendo, se for um câncer, isso que é o ideal, que é o bom, se você fizer um acompanhamento precoce, né? Você vai descobrir um possível câncer numa fase inicial. E quanto mais cedo o câncer for tratado, seja por cirurgia ou por radioterapia, ele proporciona menor taxa de impotência sexual e de incontinência urinária, que são as duas complicações, digamos assim, do tratamento do câncer. Realmente, um homem que tem um câncer mais avançado, ao fazer o tratamento, existe uma chance maior de que ele fique incontinente e impotente, ou seja, perdendo urina, pode acontecer. Mas não significa necessariamente sexual. Que ele vá ficar, né? Não. E se ficar, existe tratamento para isso também. Existe tratamento com medicação oral, com medicação injetável. Né? Existe até em casos mais severos, a indicação até de uma prótese peniana, para o paciente poder manter a vida sexual ativa.
E o Dr. Lucas, nesse momento, vai passar para nós, né, uma doença que incomoda demais as mulheres, Dr. Lucas, né? E a gente vê que é uma coisa que entre as mulheres acontece com muita frequência, que é a tão chamada cistite. Que doença é essa e por que elas acometem as mulheres? A cistite nada mais é que uma infecção urinária da bexiga, infecção da bexiga. E ela é mais comum em mulheres por uma questão anatômica. A uretra feminina é muito menor que a uretra masculina, o canal da urina, né, é menor do que na mulher do que no homem. E pela proximidade da vagina, da vulva, do trato gastrointestinal, do ânus, na verdade, aquelas bactérias que estão no ânus, elas podem migrar para a uretra e da uretra atingir a bexiga, causando infecção. Eu já ouvi, não sei se é verdade, né? O senhor como médico é que vai nos passar, que a higiene feminina ela deve ser feita não de trás para frente, mas de frente para trás, justamente para evitar essa contaminação. Exatamente, faz sentido. Faz sentido, né? Porque muitas vezes, até na forma da pessoa se higienizar, às vezes acaba contraindo a doença sem saber. Isso. Né? E essa cistite, como que eu percebo a presença dela? Ela tem alguma relação com a relação sexual, alguma coisa nesse sentido também? Tem. Porque eu já ouvi dizer que sim. Tem. Vamos falar, a gente pode falar um pouco também sobre o que causa a cistite, né? Eu comentei das bactérias que saem do ânus e podem atingir a uretra. Outros fatores são uso de espermicidas, né? Atividade sexual. Tem mulheres que nunca tiveram infecção urinária na vida e que iniciam episódios de infecção urinária de repetição, cistite de repetição, por iniciarem a vida sexual. Isso pode acontecer. Outras causas, malformações do trato geniturinário, cálculos, né? Por exemplo, um cálculo de bexiga pode dar cistite de repetição. Então não seria o inverso, a cistite provocar o cálculo, mas sim o cálculo é que provoca a cistite. É uma causa. Isso que é importante, cada pessoa, né, procurar o seu urologista de confiança para estar... E a cistite, ela atinge atinge o rim, a bexiga, o canal, tudo de uma vez? Como é que funciona? Ou ela vai por etapa e se não for cuidando, ela vai atingindo outros órgãos? A cistite como eu disse, infecção urinária que atinge a bexiga. Se ela não tratada, ela pode progredir, né, e ascender, né, da bexiga, a bactéria ascende para o ureter e chega até o rim, causando uma pielonefrite, né, que é a infecção urinária dos rins, que é inclusive um quadro mais grave do que uma cistite. Pode exigir, em muitos casos, internação hospitalar e antibiótico na veia. E qual é o primeiro sintoma para a pessoa descobrir que ela está com cistite ou não, para detectar essa doença? Mulheres, né, ou homens, né, também pode dar em homem, como eu disse. Mas é dor suprapúbica, dor na região ali, em cima do ossinho, na parte baixa da barriga, dor e ardência para urinar também, aumento da frequência urinária, ou seja, a pessoa vai ao banheiro inúmeras vezes, urinando pouco, né? Ou sente dor para urinar, ou está com aquela sensação de bexiga cheia e quando vai ao banheiro urinar, sai só gotejando. Esses são alguns dos sintomas que podem ocorrer. Sangramento também pela urina pode ser um dos sintomas. Porque muitas vezes as pessoas podem confundir achando que está com cálculo nos rins, né, e ser outro tipo. Mas sim, o melhor mesmo a se fazer é não imaginar que tipo de doença que tem, mas procurar o especialista para saber. Porque a gente tem o hábito de se automedicar, né, doutor Lucas? E uma pergunta também é o seguinte: a cor da urina, ela influencia na saúde dos rins e da bexiga ou não tem nada a ver? Não, faz sentido. A cor da urina pode sofrer variáveis. Por exemplo, uma pessoa que ingere grandes quantidades de vitamina C pode ter a urina escurecida, né? Alguns alimentos... E isso não necessariamente dizer que está com algum problema, né? Sim. Algumas pessoas podem ter a urina avermelhada. O que pode ser? Pode ser um sangramento da urina, pode ser um cálculo causando sangramento, pode ser algum tumor, algum tumor de rim causando sangramento para a urina, algum tumor de bexiga, também pode. Mas na maioria das vezes no consultório que a gente percebe, os pacientes vêm queixar que a urina está escura. Isso nada mais é do que desidratação. O paciente que sua muito, né, mora em região quente e transpira muito e ingere pouca quantidade de líquido, a urina tende a escurecer. Aquelas pessoas mais hidratadas, né, que ingerem uma boa quantidade de líquido ou que transpiram pouco, vão ter a tendência de ter urina mais clara.
Doutor Lucas, nós falávamos, quando nós encerramos o bloco anterior, nós falávamos sobre a hemodiálise, que hoje já existe em Pirapora. E a gente sabe que aqui na nossa cidade, não vamos nem citar outras, né? Mas aqui na nossa cidade a gente sabe que o índice de pessoas que precisam da hemodiálise são muitas. O que que leva os rins deixarem de funcionar e a pessoa chegar até uma hemodiálise? Normalmente é algum fator de agressão crônica ao rim, né? Agressão a longo prazo. O que pode agredir o rim a longo prazo? Diabetes, né? Principalmente um diabetes mal controlado, hipertensão arterial, a pessoa que tem pressão alta e não se cuida, isso pode agredir o rim. Cálculos renais, como a gente já disse, né? Podem causar obstrução, principalmente naqueles pacientes que não sentem nada. Tem paciente que tem cálculo, às vezes um cálculo obstrutivo no ureter, que o rim está todo bloqueado ali, não consegue drenar a urina, não sente nada e quando chega ao médico já está com aquele rim todo danificado, né? E se o outro rim, né, porque a pessoa consegue sobreviver com um rim só, o problema é quando o outro rim não está bom. Então se você tem um rim danificado e o outro rim por qualquer motivo não esteja bom, aí a pessoa pode ter uma chance de evoluir, a gente diz que é insuficiência renal crônica, né? E assim evoluir para uma diálise. Se eu tenho um rim doente, essa doença de um rim pode passar para o outro ou não necessariamente? Não necessariamente. Por exemplo, cálculo renal pode acometer ambos os rins, né? Tumores não é tão comum. Pode acontecer também. Pode acontecer de você ter nos dois rins. Mas dizer que um problema que você tem no rim, por exemplo, um problema causado por hipertensão, por exemplo, crônica, né? Hipertensão mal controlada, ela não vai passar para o rim. Na verdade, ela vai afetar os dois rins ao mesmo tempo. O normal é isso. Então, quando a pessoa chega a fazer hemodiálise, é uma doença que foi silenciosa nos rins e acabou acometendo, agravando sem que a pessoa percebesse. Quando chegou a dar por conta da situação, já chegou no estado tal que virou crônica e acabou. Normalmente é assim, né? Existem algumas exceções, pacientes que já nascem com algum problema renal, né? E que até ao longo da própria infância já se transforma em um problema grave. Essas são as exceções, mas normalmente causa de insuficiência renal, se você for parar para pensar mesmo, é hipertensão mal controlada e diabetes não controlado, com certeza. Agora tem pessoas que pelo menos uma vez por ano, que são mais cuidadosas, elas tendem a fazer um check-up ou procurar descobrir se a saúde está bem ou não. Nesses exames de sangue que a gente faz rotineiramente, tem como saber se eu estou com algum problema no rim? Ou tem que fazer um exame específico para ele? Primeira coisa, o conselho a dar, né, na verdade, procurar um médico para ser submetido a um exame físico. O médico avaliar, examinar o paciente. E ele, né? que pedir o tipo de exame que deve ser feito. Pedir exame, né? o que ele suspeitar que esteja errado, né? O exame é dito exame complementar, por quê? É complementar ao exame físico. E sim, podem ser dosados alguns hormônios, algumas substâncias no sangue, que vão dizer, sangue e urina, né, que vão dizer se há alguma alteração do rim, e aí sim o médico vai raciocinar, ver se há necessidade de fazer algum exame de imagem, né, para avaliar melhor os rins. Mas hoje também a gente percebe que com a longevidade das pessoas, a gente acredita que elas são mais cuidadosas com a saúde do que anos atrás, né? Porque hoje a informação aí está aberrante. A todo momento você tem uma informação. Hoje só fica na ignorância quem quer, né? E hoje as pessoas estão mais cuidadosas também, não querendo se automedicar, porque hoje a gente já sabe, você toma remédio para combater um mal, você ataca outro. Doutor Lucas, nosso tempo acabou, foi tão bom o nosso programa, a gente tirou tantas dúvidas, mas para o pessoal que está em casa nos assistindo, se você quer tirar dúvidas, conhecer melhor como é que funciona o seu sistema, bexiga, rins e principalmente no que se refere à saúde masculina, o Dr. Lucas aqui em Pirapora está atendendo em 2 lugares. Na Fundação Hospitalar Dr. Moisés Magalhães Freire, que fica ali na Rua Montes Claros, 1237. Também no espaço Labor e Saúde, na Avenida Pio 12, 476. E também tem a Clínica Núcleos, que é em Várzea da Palma, na Rua Dr. Enche, é isso o nome? Sim. 781. Então não é por falta de encontrá-lo que você vai deixar, né, de cuidar melhor da sua saúde, de obter as informações necessárias para que você tenha uma saúde perfeita. Nosso programa está terminando, mas eu deixo o espaço ainda livre para
Como diz o nosso amigo Alexandre lá da rádio, as suas considerações finais, Dr. Lucas. Não, como você mesmo disse, eu estou residindo na cidade, você já deixou os endereços, quem quiser pode procurar para vir consultar, para conversar, né? Para tirar um pouco essa cisma da questão da prevenção, né? E sim procurar mesmo, não só a mim, mas procurar algum médico de confiança para estar cuidando da sua saúde. E nós estamos à disposição. E como a gente sabe que médicos cuidando da saúde das mulheres tem muitos, e que da saúde dos homens são poucos, né? Porque os homens já por causa dessa coisa de, não vou não, depois eu mexo com isso. Então, eu já vou deixar o convite aberto para que você volte ao nosso programa para nós continuarmos falando sobre a saúde masculina, principalmente dessa parte, né? Do cuidado para evitar o câncer, da infertilidade, da impotência sexual, enfim, nós queremos fazer para você, homem, que está nos assistindo, que a gente sabe que o nosso programa tem uma audiência muito boa com vocês, que o importante é prevenir, né? O Dr. Lucas até colocou aqui que o melhor remédio, né, Dr. Lucas, a prevenção ainda é o melhor remédio, né? Porque quando você previne, você evita muitas coisas. E nós estaremos de volta no próximo programa. Eu agradeço muito a sua audiência. Até lá, fiquem com Deus.